Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje vamos trabalhar com a física com o setor 522, eletrodinâmica, continuação, geradores elétricos, ok? Então a gente viu a corrente elétrica, viu tensão elétrica, viu resistência elétrica, as leis de Ohm, viu associação de resistores, viu a parte de potência e agora a gente sempre falava que um resistor estava submetido a uma DDP de tantos volts. Hoje nós vamos estudar essas pilhas e baterias, ok? Então, gente, ó, o que é um gerador? Gerador é todo dispositivo que converte um tipo de energia em elétrica. Então, ó, pilhas e baterias, que vai ser o nosso estudo de hoje, converte a energia química da reação química em diferença de potencial, aqui ó. Mas também temos o que? As hidroelétricas, que converte a energia cinética aqui na represa, né? Lá tem energia potencial da gravidade, aqui energia cinética. Ó, em rotação, essa rotação tem um gerador, o gerador vai para uma usina, depois vai para distribuição. Temos a energia o quê? Eólica, temos a maré motriz, temos as termoelétricas e assim sucessivamente, ok? Então hoje nós vamos ficar o quê? Vamos ficar com as pilhas e baterias, ok? Vamos começar então? Vamos lá. Então pessoal, ó, aqui nós temos então a representação de um gerador. Então aqui é como se fosse uma pilha, deixa eu desenhar aqui para vocês, ó. Aqui eu tenho uma pilha. O que a gente vê na parte externa da pilha é isso aqui, ó. Tem o formato dela, né? E aqui você tem o que, ó? Um borne aqui e um lá, tá? Esse borne maior, essa polaridade positiva, tá aqui, ó. Então o maior risquinho é o positivo, tá? Então, entre esse aqui e o outro que é negativo, se estabelece uma diferença de potencial. Então, ó, a corrente no gerador, ela sempre, ó, ela vem do negativo para o positivo, ok? Ó. Então, a corrente interna, ela vem do menor potencial para o maior potencial. Essa tensão total do gerador é chamada de força eletromotriz, que é dada numa unidade de DDP, no Sistema Internacional Volts, tá? Então, ó, a corrente, ela vem, passa lá na carga, lá no resistor, e ela entra no gerador. Então, a corrente aqui, ó, ela vem, ó, do positivo, dá a volta lá no circuito, né? E ela entra no negativo. Então, essa representação é essa aqui, ó, tá? Então, aqui nós temos uma diferença de potencial, temos o VA, temos o VB. Então, a corrente, para você lembrar no gerador, ela aumenta o potencial. Tá vendo aqui, ó? Ela vem do menos para o mais. Só que essa corrente, quando ela passa numa determinada resistência, ela tem o quê? Uma perda, uma queda de tensão, tá? Então aqui tem um aquecimento, tem uma queda de tensão, uma perda ômica, tudo bem? Então o que a gente pode dizer? Que a tensão total que sobra, que é a diferença de potencial, é a força eletromotriz menos o que você tem de perda na resistência interna. Então essa força eletromotriz é dada em volts. E ó, lembra que U é igual a R vezes I? Então ó, isso aqui é a queda ômica. Então aqui é a resistência interna, tá? Que ele chamou de R lá, né? E a corrente. Então aqui nós temos o que? Uma queda ômica. Uma perda, né? Ó, queda ômica. Tudo bem?
Pessoal, o que é essa força eletromotriz? Então, a força eletromotriz, que é dada em volts, é uma energia vindo de uma fonte externa que alimenta as cargas no gerador. Então, aqui é uma energia não elétrica. Energia elétrica lá na parte de receptores. Não elétrica. Alimentando quem? Alimentando as cargas, que no caso da corrente em fios são os elétrons, tá? Então, isso aqui é dado em volts, aqui é dado em joules e aqui é dado em coulombs, tá bom? Então, quando a força eletromotriz, por exemplo, é de 5 volts, essa força eletromotriz significa dizer que 5 joules de energia estão alimentando um coulomb de carga. Bacana? Tudo bem? Se vocês observarem, isso aqui, ó, é uma equação do primeiro grau decrescente, ó, y, tá bom? Variável dependente é igual a A vezes x mais b. E o coeficiente angular é negativo. Por isso que no gerador o gráfico é decrescente, tá? E aqui é interessante a gente tirar algumas propriedades disso aqui, ó. Turma, se eu colocar, ó, zero aqui, zero vezes qualquer coisa dá zero. Então, a diferença de potencial é a força eletromotriz. Onde é que está o zero? Aqui, ó. Então, esse pontinho é a força eletromotriz. Tudo bem? O que é esse ponto aqui? É quando eu tenho aqui um gerador e eu fecho um curto-circuito aqui, ó, tá vendo? Então, vai ter uma corrente chamada corrente de curto-circuito. Tá aqui, ó. Então, a corrente vai assumir valores muito altos, tá? Então, esse ponto é quando eu não tenho mais diferença de potencial, tá? Então, lembra que isso aqui é um curto, né? Fiozinho sem símbolo de resistência, tá? Então, esta é a corrente de curto-circuito, ok? Olha que bacana, ó. Aqui eu tenho um ângulo, vou chamar de θ. Aqui é o cateto quem? Oposto, e aqui é o cateto adjacente. Então, quer dizer que a tangente de θ é numericamente igual a quem? O cateto oposto pelo cateto adjacente, que é a corrente de curto. Uma tensão para uma corrente dá uma resistência. Então, ó, ela é numericamente a resistência interna. Tudo bem? Tranquilo? Então guarda que a tangente nos dá a resistência interna, que é esse número aqui, e esse ponto é a corrente de curto-circuito, ok? Você também pode tirar isso aqui daqui, ó. Bota zero aqui, tá? Aqui passa para cá e o R volta dividido, tá? Então quando você tem o que, ó, VA igual a VB, você não tem mais diferença de potencial. Bacana? Tranquilo? Vamos continuar? Vamos continuar. Opa, matéria importante. As potências do gerador. Então, todo gerador ele tem uma potência útil e uma potência dissipada. Então, se eu tivesse um gerador aqui, aqui eu tenho uma potência total e essa potência, que é um gerador, né? E essa potência, uma parte é a potência útil, outra parte é a potência dissipada. Como na natureza nada se cria, nada se perde, então a potência total, ó, é fácil a gente ver aqui, ó. Potência total é igual a potência útil mais a potência dissipada. Tá? Lembrando a equaçãozinha da outra tela, né? V é igual a Epsilon menos R vezes I. Tudo bem? Então, a útil é aquela que você tinha internamente menos as perdas já. Então, a potência útil é sempre a diferença de potencial entre A e B vezes a corrente.
A potência dissipada, ela pode ser o quê? A total menos a útil ou R vezes I ao quadrado, tá? E a potência total é aquela que você aproveita que é útil mais a queda de tensão. Então é a força eletromotriz vezes I. Mas legal vocês guardarem isso aqui, ó, tá? Então guarde aqui, ó, pessoal, potência total é a útil mais a dissipada. Essa dissipada na forma de calor, ok? O que é o Epson? A gente já viu isso, que é rendimento, ó. Então aqui nós temos o rendimento, que é sempre a potência útil, que é igual a quem? Ó, V vezes I, sobre a potência total, que é Epson vezes I, por tal I, né? Então, o rendimento de um gerador é sempre a razão entre a DDP pela força eletromotriz, tá? Não tem unidade, né, pessoal? Aqui era watts e watts, ou volts e volts, fica adimensional, mas costuma-se representar rendimento em porcentagem. Bacana? Tranquilo? Tá, e Áureo, quem pega energia elétrica e a converte em outra forma? Daí é o contrário, aí é um receptor. Só que antes disso, vamos falar um pouquinho sobre associação. Então nós temos associação de geradores em série, tá? Exemplo o quê? Uma lanterna. Ó, uma lanterna. Outro exemplo, quando você observa um controle remoto, tem uma pilha, uma sina, ó, e uma ao contrário, não tem? Ó. Então cada pilhinha tem 1,5 volt, o teu controle trabalha em 3 volts, tá? Então, ó, outro exemplo é ser o quê? Um controle remoto. Ó, controle remoto. Então você, como associa resistores, associa também geradores. Você tem 3 geradores aqui, ó. Ok? Aí você tem o quê? Uma força eletromotriz resultante. Cuidado, tá, pessoal? Tem alguns autores que representam força eletromotriz como E. Eu prefiro Epson, tá? Porque dá a impressão que é energia, tá? Mas não tá errado, tá? Mas é mais comum usar como Epson. Então aqui temos, ó, 1, 2, 3, temos uma soma de tensão. Então em série é um divisor de tensão, por isso aqui você somou. Resistência equivalente é o quê? Somada também, ó, 3 R's. E aqui é um resistor externo. Então aqui é a representação dessas 3 pilhas, estão aqui, que vai dar o quê? Um gerador equivalente. Então, um gerador equivalente em série, a força eletromotriz é somada e a resistência interna também é somada. Então tá aqui, ó. Então, essa força eletromotriz equivalente aqui, ó, equivalente, é a soma de quem? E1 mais E2 mais E3, tá? E o R equivalente é R1 mais R2 mais R3, ok? Então, isso aqui caracteriza uma vantagem. Então, se você tem pilhas de 1,5 e o teu sistema precisa de 4,5, é só você associar em série, tá? Isso aqui corresponde a uma desvantagem. Por que, Áureo? Porque quanto maior a resistência interna, maior as perdas. E também tem outro detalhe, né? Qualquer uma que deixar de funcionar, as demais param de funcionar. Então, se uma pilha aqui romper, queimar, tá? As demais não conseguem alimentar mais o circuito. Então, em série é bem complicado, tá bom? Então, guardei para mim, ó, em série, a força eletromotriz equivalente é a soma e a resistência equivalente também é a soma. Tudo bem? Lanternas e controles remotos são 2 exemplos, né? Turma, em paralelo,
é quando você tem todos a mesma DDP. Então, ó, aqui é E e E. Então, a força eletromotriz equivalente, que é isso aqui, é igual de cada uma das pilhas, porque em paralelo a tensão é constante. Exemplo disso aqui, ó. Isso aqui podia ser usinas geradoras. As usinas todas estão em paralelo. Isso é uma vantagem, né? Porque há geradoras. Ali em Tubarão, em Capivari de Baixo, né? Nós temos lá a usina. Quando tem pouco consumo, só um gerador lá, é um gerador termoelétrico, né? Então, ó, tem pouco consumo, pouca carga que a gente chama, tem, vamos supor, duas ligadas. Começou a aumentar a carga, todos estão em paralelo, tá? Então, em paralelo seriam o quê? Usinas geradoras. Outro exemplo daqui é o pessoal que gosta de colocar som automotivo. Ele coloca várias baterias, né? Todas em paralelo, porque daí cada uma contribui com uma corrente, ó, I1, I2 e 3. E a corrente que vai lá para os módulos é a soma delas. Então, em paralelo, a força eletromotriz equivalente é a mesma em todos. Então, isso aqui é uma desvantagem, né? Porque eu não consigo aumentar a força eletromotriz. A vantagem é que quanto mais, ó, como é que a gente calculava o R equivalente de resistências iguais, tá? Era R sobre N. Quanto maior o número de baterias, menor o R equivalente. Então, isso aqui é uma vantagem. Ok? E outra vantagem é que o tempo de duração da alimentação aumenta, né? Mas por que, Auro? Porque essa aqui vai alimentar com uma corrente X, Y e Z, tá? Então, o tempo para descarregar ela, porque ela não é solicitada totalmente, o tempo é maior. Então, você consegue ter mais o quê? Mais alimentação do que, por exemplo, essa aqui. Bacana? Turma, vamos falar um pouquinho sobre receptores agora? Ó, agora você vai ver que é exatamente o contrário. Muito simples isso, né? Então, o que é um receptor? É aquele que pega energia elétrica e converte em outro tipo que não seja somente calor. Porque quem fornece 100% da sua energia para transformar em calor, que é o efeito Joule, são os resistores, né? Então, esses receptores ativos aqui, ó, pode ser um ventilador, que ele pega energia elétrica e converte em energia de rotação. Pode ser uma TV, né? Um televisor, ó, energia luminosa, energia sonora. Um pouco de esquenta também, né? Aqui dentro tem um motor também, e assim sucessivamente, tá bom? Então, pessoal, ó, o exemplo clássico de receptores é um motor. Então, aqui nós temos um motor elétrico, né? Motor elétrico. Ok? O que vocês observaram, tá? Que o sentido da corrente é o contrário. Então, aqui nós temos uma força contra-eletromotriz, só para a gente diferenciar. Aqui tem uma resistência interna também. Então, o que acontece? Ó, o sentido da corrente no gerador, ele aumenta o potencial, é daqui para cá. Do receptor é o contrário, ó. Então, ele vem de um potencial maior para um potencial menor. E aqui nós temos a nossa diferença de potencial, ok? Então, o que acontece, ó? A diferença de potencial é a força contra eletromotriz, que é dada em quê? Volts mais R vezes I. Então, o que é o R? Resistência, que é dada em ohms, e corrente, que é dada em quê? Em amperes. Tudo bem? Tranquilo? Agora, pessoal, alguns detalhes importantes aqui, ó. O que é essa força contra eletromotriz? É a razão entre uma energia elétrica vindo de um gerador, lá era não elétrica, hein? Que alimenta uma carga.
E aqui também nós temos uma diferença de potencial que é dado em volts também, né? Força contra eletromotriz. Bacana? Então aqui é DDP, aqui é força contra eletromotriz, resistência interna do receptor e corrente, tá bom? Turma, agora é uma equação de que grau? Vocês observam que é exatamente o contrário, né? Ó, do primeiro grau novamente. Ó, A vezes X. Então, se você colocar zero novamente aqui, ó, V é igual a força contra a eletromotriz, que é esse ponto aqui. Áureo, não tem corrente de curto? Não, né? Por quê? Porque o receptor, ele recebe energia, ele não gera sua própria energia, tá? E se vocês observarem aqui, ó, tá vendo aqui? Aqui nós temos um ângulo, não temos? Θ. Então aqui, ó, é o cateto oposto e aqui é o cateto quem? Adjacente. Então o que nós temos aqui, ó? Que a tangente do ângulo θ também é numericamente igual à resistência do receptor. Ok? O que vocês observam? Que existe uma relação, né, muito de raciocínio entre geradores e receptores. Tá bom? Tranquilo? Agora, pessoal, quais são as potências? Ó, as potências do receptor, tá? Então, novamente, ó, uma parte ele aproveita e uma parte ele, infelizmente, dissipa, tá? Então, relembrando a equação, né? V AB é a força quem? Contra eletromotriz mais R vezes I. Notem que agora é o contrário, tá vendo? Lá era V vezes I. Então, aqui é a potência útil, a potência que realmente você aproveita, tá? Aqui é a potência dissipada, R vezes I ao quadrado, tá? Cuidado que aquela relação também vale, ó. Potência total, potência útil. Essa total pode ser gerada também, tá? E aqui é a potência quem? Dissipada, tá? E aqui é o receptor. Tudo bem? E aqui tem uma potência dissipada, que pode ser o que, ó? A total menos a gerada, tá? Tá aqui, ó, coloquei para vocês. E a potência total é V vezes I. E o rendimento? Sempre a mesma ideia, ó. Potência útil pela potência total. Então, o rendimento é igual. Quem é a potência útil? Força contra eletromotriz vezes I. E a total? V vezes I, ó, cuidado que é o contrário da outra, corta essa. Então lá é V sobre epsilon, e aqui é epsilon linha sobre V. Ok? Tranquilo? Então, viu pessoal, era essa nossa aulinha sobre geradores e receptores, tá bom? Gostaria agora que vocês fizessem os exercícios, até a próxima aula que a gente vai continuar a parte de eletrodinâmica. Ok? Um grande beijo. Tchau.